gerou uma... Para árabes que moravam naquela região, uma vez que os acordos não foram aceitos, teve propostas que não foram aceitas, a ONU tentou dividir a região em em dois estados, não deu certo, os árabes não aceitaram, teve uma guerra, Israel venceu a guerra um dia depois que declarou independência e acabou tendo aí uma fuga de árabes que moravam dentro de Israel, os judeus que moravam nos países árabes foram expulsos, o que a gente chama de uma troca forçada de população. Aham. Mas esses árabes palestinos que saíram de Israel não foram realocados como cidadãos desses países árabes que receberam eles, porque isso daria meio que eles queriam usar essas pessoas de uma certa forma como massa política, assim, mantendo eles como refugiados ia manter a questão contra Israel, ia manter a questão da guerra, eles eventualmente iriam... Coloca eles numa posição de poder, de certa forma. E eles iriam ser usados para... Não, a gente precisa voltar a fazer a guerra contra Israel para essas pessoas poderem voltar para onde elas saíram. E no final das contas, essas guerras que eles fizeram depois não deram certo em 56, em 67, em 73. Teve 4 guerras entre estados árabes e Israel venceu todas. Pô, Israel, assim, antes do Estado de Israel... Os judeus, então, não tinham Os judeus não tinham um lar físico. Os judeus estavam espalhados na diáspora, em vários países. E eles foram para esses países porque eles foram expulsos de outros lugares. E eles foram para esses outros lugares porque eles foram expulsos de outros lugares. E se você voltar para a história, a gente vai ter que chegar em algum momento no começo da Era Comum, onde os judeus moravam naquela região, Sim. praticamente. Sim. Então, os judeus foram para a Turquia, foram para o norte da África, foram para a Espanha, teve Inquisição na Espanha e Portugal. Judeus foram mortos ou eram obrigados a se converter. Teve muita gente que se converteu, que é chamado de cristãos novos. Muitos vieram para cá. Tem muitas personalidades da história brasileira que são pessoas que acredita-se que eram descendentes de judeus. Acho que Vasco da Gama, outras pessoas também. Interessante, não sabia disso. Tem muitas pessoas que... Então, assim, tem muitas pessoas que saíram de lá, que tem o que a gente chama de cristãos novos. Tem gente que não se converteu, que manteve a religião. Mas as pessoas entendem o judaísmo, os judeus, como apenas uma religião, e não é apenas uma religião. Os judeus são um povo que também professam uma religião chamada de judaísmo. E geralmente o povo judeu professa essa religião, não é muito comum que não seja assim. Exatamente. O povo judeu professa a religião judaica, mas você tem gente que não professa nada. Tá, mas que eventualmente é ateu, mas se considera judeu e mantém tradições judaicas que não tem a ver com a religião, mas tem a ver com educação, com cultura, com palavras, com a forma de educar os filhos, que é uma coisa diferente, não é nem melhor nem pior, é simplesmente diferente. Como cultura, no final das contas. E, claro, uma nação tem sempre um local da onde essa nação é originada, né? Original. E os judeus rezam virados para Jerusalém. Em Jerusalém está o local mais sagrado do judaísmo. Os judeus falam... Em Israel se fala hebraico. A Bíblia judaica, a Torá, o Velho Testamento está escrito em hebraico. E por aí vai. Então você tem várias conexões com aquele local. Não tem uma conexão com Buenos Aires. Assim, não dava para colocar em qualquer outro lugar do mundo. Exatamente. É exatamente isso. Apesar de ter sido oferecido na época outros locais, os judeus que se organizaram, eles estavam muito... destemidos para tentar fazer com que aquilo se tornasse uma realidade política, e não era algo trivial, muito fácil de acontecer, porque assim, os judeus não eram queridos no mundo inteiro, em vários lugares. Os ingleses falam que ajudaram, mas assim, muitos ingleses que ajudaram, na opinião de alguns historiadores, falam que os ingleses também eram meio antissemitas, queriam que os judeus fossem embora da Inglaterra, então eles meio que ajudaram para tirar eles dali.